Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi Borges e eu fui convidado para falar com vocês, para conversar hoje com vocês a respeito do Cerrado, para falar sobre o Cerrado sustentável, como manter as atividades humanas, né, nessa formação vegetal, nesse domínio, e ao mesmo tempo manter o Cerrado de maneira sustentável, tendo ele então unindo então as atividades antrópicas e a conservação desse ambiente. Bem, o Cerrado ele é um dos 6 domínios fitogeográficos que estão presentes no Brasil. Ele ocupa, né, o Cerrado ocupa a região central da América do Sul e, consequentemente, do Brasil. Ele abrange em área, né, contígua 10 estados, mais o Distrito Federal, né? Esses estados, então, são Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Bahia, Maranhão, Piauí e o Tocantins, onde nós estamos, né? Nós temos também áreas de cerrado, manchas de cerrado disjuntas, né? Elas não estão conexas a essa grande mancha de cerrado, essa grande área contínua de cerrado que nós temos na região central do Brasil. Então, nós temos algumas manchas em alguns estados, outros estados do Brasil, como Alagoas, Sergipe, também na região amazônica, né, em Roraima, Amapá, no Amazonas. Nesses estados nós também temos então algumas manchas de cerrado. Bem, o domínio cerrado ele é caracterizado especialmente pela presença dominante, assim, pelo característica dominante do bioma savana, né? Então, quando nós vemos passando pelas estradas ou quando a gente lê em algum texto, né, a fisionomia do cerrado, senso estricto, né, quando tem sempre esse termo, né, no sentido restrito, né, a fisionomia do cerrado comumente vista, aquela fisionomia que nós estamos vendo ali, elas são então fisionomias do bioma savana, né? Que nós temos o bioma savana em diversos continentes, né? Bem comum na região tropical, temos na Austrália, na África, na China, né? Temos em outros países e aqui no Brasil então a savana, aqui na América do Sul e no Brasil, a savana então está contida basicamente dentro do domínio cerrado, né? Mas no cerrado nós temos também uma riqueza, além da savana, uma riqueza grande de formações, de outras formações vegetais, né? E sendo elas, né, principalmente as florestas ripárias, né, que é a mata galeria, a mata ciliar, né, essas matas que estão em torno dos rios, dos corpos de água, né, dos riachos, ribeirões, né, e nós temos os campos rupestres, as florestas estacionais semidecidas, as florestas estacionais deciduas e os campos úmidos, né, onde estão as veredas, né, enfim, tem essas áreas Pantanal, essas áreas mais alagadiças, né? Que estão englobados, então considerados englobados dentro do cerrado, ali. Então, no domínio cerrado, por não ter apenas o bioma savânico, ter outras formações vegetais, não é considerado um bioma como o IBGE. A acepção teórica do IBGE é de que o cerrado é um bioma, mas a concepção, o conceito de bioma internacional, é, o cerrado não é um bioma, então ele é considerado um domínio por ter várias formações florestais, mas a gente tem um bioma dominante que é a savana. A diversidade de formação do cerrado, né, e sua grande área de extensão, que a gente então temos ocorrendo em diversos estados, desde os estados mais ao sul do Brasil até aqui mais ao norte, né, que é o Tocantins, e essas diversas formações vegetais, né, faz com que a gente tenha uma grande biodiversidade, né? Nós temos a presença de muitas espécies no cerrado, muitas delas endêmicas só ocorrem no cerrado, tanto vegetal quanto animal, dentro das diversas classificações taxonômicas, desde mamífero, né, mastofauna,
avifauna, né, ictiofauna, insetos, né, dentro de todas as classes taxonômicas nós temos uma grande biodiversidade no Cerrado. Tanto que o Cerrado ele é considerado um dos 35 hotspots da biodiversidade mundial, né? E é a savana, dentre as savanas mundial, as savanas do Cerrado são as savanas mais ricas em biodiversidade. O que, que seria então, né, para explicar um pouco melhor o que seria então essa questão dos hotspots? São considerados pontos quentes de biodiversidade, uma tradução assim mais ou menos, né, literal, seria então os pontos quentes, onde tem muita biodiversidade. E o Cerrado, ele é considerado, né, um dos 35 hotspots dessa biodiversidade a nível de mundo, né? E, assim, apesar do reconhecimento de sua importância biológica, né, de ter essa riqueza enorme dentre todos os hotspots mundiais, o Cerrado é o domínio fitogeográfico brasileiro que possui a menor porcentagem de áreas protegidas, de áreas sob proteção integral. Apresenta, para falar um pouco em números, apresenta próximo de 8% de seu território legalmente protegido em unidades de conservação. Né? Desse total, 2,8 aproximadamente 3, né, são unidades de conservação de proteção integral, né? E 5,3, o restante, aí talvez seria não, são as unidades de conservação de uso sustentável, né? Incluindo as RPPNs e tal. Então, de proteção integral do Cerrado, a gente não chega a 3% de área protegida, né? É um dado. A gente tem uma outra questão a respeito do Cerrado, que é uma informação relevante de se colocar e ao mesmo tempo um pouco triste, assim, é que dentre essas formações vegetais, as 6 formações fitogeografias, né, essas formações fitogeográficas que nós temos no Brasil, o Cerrado é o único que não é incluído dentro das proteções da Constituição Federal. Né? Ele não está ali dentro das fitogeografias descritas na Constituição Federal como uma formação protegida, como Mata Atlântica, Caatinga, né, Floresta Amazônica, né, as matas de araucária. O Cerrado não está contido, então, dentro do texto da Constituição. É, então, assim, por abranger, né, a gente vê que ele é a área de a imensa área de Cerrado, né, é considerado uma área subcontinental, né, ele também apresenta uma diversidade de relevo muito grande, né, que varia de planaltos, vales, serras, né, platores, mas no geral o relevo do cerrado ele é bastante acidentado, ele não é plano, né? Na verdade a quantidade de áreas planas ela é muito menor na totalidade do cerrado do que as áreas acidentadas, né? Com serras, com depressões, com vales, né? E os solos, né, do cerrado, eles apresentam-se intemperizados, eles são muito intemperizados, eles são altamente lixiviados, né, e por isso possui baixa fertilidade, sendo considerado oligotróficos, né, nessa classificação aí dessa parte do solo, dos componentes do solo. Ele apresenta um pH ácido, é um solo ácido que necessita de correção quando se pensa em fazer a agricultura, a área agricultável, né? O solo do cerrado ele é bem drenado, a água percola por ele rapidamente e ele é profundo. É uma vantagem para a agricultura, né, ser profundo, porque nas áreas que podem ser mecanizadas, essa profundidade do solo proporciona uma boa condição para o maquinário agrícola, né? E, e a classificação dos solos, ela varia, é um latossolo que varia do vermelho ao amarelo, né? Então, dentro das características de biodiversidade, relevo e solo, a gente então, para fechar porque eu vou deixar uma em especial para depois, a gente tem um clima, né?
O clima no Cerrado, ele é tropical sazonal. Ele apresenta, de maneira geral, assim, né, duas estações bem definidas, bem distintas uma da outra, né? A seca, que varia de maio a setembro, e a úmida de outubro a abril, de acordo, essa classificação de tropical sazonal é de acordo com a classificação de Köppen, é uma classificação bem antiga, é, mas essa sazonalidade do regime hídrico, do regime de chuva, ela vai variar um pouco, né, a depender do ponto geográfico em questão. Por exemplo, os regimes de chuva no extremo norte do Tocantins vai ser diferente do que acontece em Minas, ou em São Paulo, ou no Paraná, né? Regiões que também apresentam ou apresentavam em algum momento o cerrado. Então, a gente tem, a- apesar das chuvas serem, né, bem pontual em um momento específico do ano, né, com essa característica bem marcante dividida de um momento seco e um momento chuvoso, é, o cerrado ele tem uma abundância muito grande de água, né? Ele é considerado o berço das águas, né? Muitos rios, tem muitos rios, muitos riachos, né? Muitas nascentes de água na região do cerrado. O cerrado então ele desempenha um papel muito importante, né? Junto às diferentes bacias hidrográficas que nós temos, né? Na bacia amazônica, nós temos o rio Tocantins e o rio Araguaia, que desaguam no Amazonas, né, no rio Amazonas. Então, a gente tem a bacia do Parnaíba e a bacia do São Francisco. O rio São Francisco nasce, né, no Cerrado, né, em Minas Gerais, na região de Araxá. Né, e os seus maiores afluentes, né, do Cerrado, dos seus maiores afluentes nascem no Cerrado do Rio São Francisco, né, que é a subbacia do Rio Grande, que fica na região oeste da Bahia, que tem o maior centro de pivô central, né, o maior centro de irrigação da América do Sul, que é altamente produtivo nessa parte agrícola, né, temos muita produção de algodão, soja, frutas, né, temos uma produção muito grande no oeste da Bahia, que é o Cerrado, então, e que utiliza dessa água, né, dessa fonte hídrica do cerrado. Nós temos uma quantidade muito grande de afluentes da bacia do Paraná e do Paraguai que nascem na região de Cerrado, né? Então, as águas que nascem no Cerrado, ela é vital para as 8 das 12 regiões hidrográficas, né, que é instituída pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos no Brasil. Para ter uma noção, as águas que nascem no Cerrado contribuem com 50% da vazão da bacia do Paraná. E a bacia do Tocantins, dos rios o Tocantins e o Araguaia chega a abastecer 62% da vazão do Amazonas a partir que se encontra, né? E 94% na bacia do São Francisco. Então, quase 100% da bacia do São Francisco, as águas do São Francisco, eles vêm então de águas que nascem na região do Cerrado, né? O Pantanal, né, uma área alagadiça, essas áreas alagadiças, o Pantanal talvez o mais famoso dentre eles, ele é totalmente dependente das águas do Cerrado, né? E falando em água, a gente não poderia deixar de falar, né, de geração de energia, né? Grande parte da energia consumida no Brasil é gerada de hidrelétricas que utilizam as águas do Cerrado, né? É uma grande porcentagem, na verdade, é quase a maioria, né? Então, a gente, dentre as características do Cerrado, falta apenas uma. Falamos da questão hídrica, climática, pluviosidade, falamos do solo, relevo, né? Mas tem uma que é muito marcante e que ela é muito importante para o cerrado, que é o fogo. A presença do fogo no cerrado, a presença do fogo nas savanas mundiais, mas
e no cerrado também, é muito importante. As plantas do cerrado, a vegetação do cerrado, ela evoluiu com o fogo. O cerrado, ele é resiliente ao fogo. Então a gente teve algum momento no passado onde era discutido a exclusão do fogo do cerrado. Hoje nós sabemos que a exclusão do fogo do cerrado traz para nós uma perca muito grande de biodiversidade, né, vegetal, e com isso também, lógico, desencadeia todo o resto da teia alimentar aí, da teia da vida, né, que esse cerrado sustenta. Então, quando se fala de fogo, a gente tem que pensar duas coisas, né? Primeiro que a gente tem que saber qual que é a frequência do fogo, né? Não pode ser uma frequência muito contínua na mesma área, por exemplo, anualmente para ter fogo, ter fogo, ter fogo. E também não pode haver exclusão, né? E a outra coisa é a intensidade desse fogo, né? É, esse fogo ele não pode ser um fogo muito intenso que produza danos nas plantas, dano na vegetação, que essas não conseguem se regenerar. O cerrado se regenera com fogo, com o passar do tempo. E esperado que de 3 a 4 anos, em média 3 anos, deva ter fogo em determinada área. Antes disso não é recomendado e acima disso também não é recomendado, né, para manter o equilíbrio, né, dessa formação. Bem, então nós já falamos dessas características e o fogo é uma característica bem importante porque é, a gente não poderia falar de um outro fator presente no cerrado, que é a presença do homem, né, e de suas atividades. E dentre as atividades do homem, nossa atividade, né, o fogo é uma cultura, né, que une as diferentes culturas que vivem no cerrado, né? Nós temos uma diversidade cultural muito grande no Cerrado, né? Minas tem uma determinada cultura, Goiás tem outra cultura, nós no Tocantins temos outra cultura, mas o fogo une, é um ponto que une essas culturas, é um ponto comum dessas culturas, é, das populações que vivem no Cerrado, e então essa pirocultura, essa cultura do fogo, ela pode ser um ponto de partida para a gente falar um pouco de sustentabilidade no Cerrado. Uma coisa, então, como eu já falei, que tem que ser planejada, controlada, né? Não pode ser a revelia, não pode se tocar fogo todo ano, assim como não pode também querer excluir o fogo, porque vai desencadear outros problemas para aquela região, né? E o Cerrado, dentre por motivos das atividades humanas, né, o Cerrado já perdeu mais da metade de sua área original desde 1950. Resultado direto e indireto das ações antrópicas, né? Quase metade da sua área foi convertida ou em pastagens ou em lavouras, ou foi alterada por barragens, né, pelas inundações das barragens hidrelétricas, ou a expansão, criação de novas áreas urbanas, né, ou pela mineração, né? Também é outra atividade muito comum no Cerrado, né? Então a pressão antrópica sobre essas savanas, ela continua muito intensa hoje em dia, né? E estima-se que mais de 30% de sua área remanescente, dessa área que sobrou, né? Desses assim, metade do que sobrou, então 30% dessa área, ela seja devastada até 2050, né? Levando à extinção centenas de espécies, plantas, animais, centenas de espécies. Então a gente tem um cenário um pouco que nos faz pensar um pouco a respeito das nossas ações, né? De como a gente pode minimizar então os nossos impactos, né? Mas a gente também não pode deixar de falar que todas essas atividades humanas, ela tem gerado riquezas, né, monetárias, riquezas financeiras, né? Então, o Cerrado, para a gente ter noção, ele tem desenvolvido na atualidade grande parte do agronegócio brasileiro. É considerado o grande celeiro do Brasil, a última fronteira agrícola, né? Tem vários termos aí que o pessoal usa, né? A gente tem no Cerrado, por exemplo, 60% da produção de grãos, em torno disso,
né? No último ano a gente teve aproximadamente 60% da produção de grãos e 55% da produção de carne bovina no país, né? Isso gera empregos, né? Isso leva renda para as regiões que antigamente não tinha essa possibilidade, né? Quando antes de ser começar a ter essa exploração, lógico, tem os lados positivos, né? Só que a gente tem que pensar um pouco também a respeito da distribuição dessas rendas, né? Essa distribuição, ela não é muito balanceada. Por exemplo, na região do Mato Piba, que o Tocantins faz parte, né? 60% da renda gerada vai para apenas 0,4% das fazendas produtoras. 80% das fazendas ficam com apenas 5% da riqueza. 5% da riqueza. Então a distribuição não está muito balanceada. Lógico, a gente sabe que existe grandes produtores e que o mega latifundiário é, é, tem lá, né, suas problemáticas, não vamos entrar dentro desse assunto, né? E então esse crescimento econômico, essas riquezas, esse bem que é trazido para as populações do Cerrado, ela tem um custo, né? Um custo ambiental, né? E um custo cultural muito grande, né? E nos desafia, né, nós como seres humanos, a pensar em como gerar renda e reduzir impactos, e reduzir impactos ao ambiente ao mesmo tempo. Como que a gente consegue gerar renda e reduzir esses impactos? A gente tem que começar a pensar um pouco mais e planejar melhor as nossas ações, né? As ciências que tangem essa área agrícola, agropecuária, ela tem buscado saídas para esse desafio, né, que eu cito. E algumas práticas menos impactantes já vêm sendo adotadas, né? Para essas maiores áreas produtoras, nós podemos citar, por exemplo, o plantio direto, rodízio de culturas, né? Consórcio, agricultura pecuária, né? Tem alguns lugares que faz o plantio de eucalipto ao mesmo tempo que cultiva os capins e produz o gado, né? E nós temos a agricultura de precisão, que busca fazer adubação e aplicação de defensivos agrícolas em pontos específicos que são necessários da área cultivada, né? Para os menores produtores, por exemplo, nós temos os sistemas agroflorestais, a agricultura orgânica, a agricultura biossintrópica, temos vários tipos de agricultura e de métodos que pode proporcionar menos impacto ou diminuir os impactos dessas culturas para o ambiente, né? Então, o que de fato temos que pensar para essas diversas atividades antrópicas, né? Inclusive produção de energias, se a gente tem que como a gente deve adotar então as energias renováveis, como a energia solar, né? Nas casas, o uso de placas solares e planejar uma boa arborização urbana utilizando espécies que são nativas prioritariamente na arborização urbana, né, nesse paisagismo e tal. Então, a gente tem que pensar em como essas diversas atividades antrópicas e como podem se tornar mais sustentáveis, menos impactantes, né? E buscando então um equilíbrio, né, que garanta os serviços ecossistêmicos do ambiente. O Cerrado ele nos fornece diversos serviços ecossistêmicos que eu citei, né, disponibilização de água como um deles, mas a gente tem outros, né, polinizadores e diversos serviços ecossistêmicos têm que ser mantidos. Então, a gente tem que, talvez, o grande desafio seja hoje talvez seja além de pensar em novas práticas, em adotá-las, né? E como nós podemos adotar essas novas práticas para diminuir, mitigar, né? Minimizar os nossos impactos, né? Que produzimos, até para que a gente continue a obter recursos, a obter o que o Cerrado nos disponibiliza. Bem, eu, não, eu agradeço, né? Não vou me estender mais, agradeço a todos que
assistiram, né, estão assistindo. Gostaria de agradecer à Associação Tocantinense dos Biólogos aí, os seus dirigentes que entraram em contato comigo e pediram para poder estar fazendo essa fala, né, para estar participando aí da Agrotins, que é uma feira super importante, né, para o estado do Tocantins. E eu espero que todos estejam bem, todos fiquem bem, que todos fiquem em casa, né? Um grande abraço.